Fala pessoal, eu sou a Bia. Eu sou a Paula. E eu sou Gustavo. Hoje o nosso vídeo é sobre um dos principais símbolos do São João. Vamos descobrir qual? E nessa semana comemoramos o dia de São João. Isso significa que as festas juninas estão no seu momento máximo. Nada melhor do que aproveitar a data para falar de um dos principais personagens dessa tradição que costuma sempre aparecer nos campamentos. Isso mesmo, a fogueira. Isso mesmo, Bia. Mas, antes de tudo, que tal a gente entender um pouco mais sobre o fogo? Então, sentem-se aí perto do fogo e se aqueçam, porque o domínio do fogo pelos povos antigos é um acontecimento muito importante na história. O que sabemos sobre a história deste elemento fascinante da natureza, Gustavo? Pois é, isso nos remete à vida na Terra há milhões de anos, com os estudos de paleontologia e arqueologia, que apontam que os seres humanos conseguiram sobreviver e evoluir do período paleolítico ao neolítico, ou seja, da idade da pedra lascada há cerca de 2 milhões de anos, à idade da pedra polida há 10 mil anos, graças aos avanços das diferentes formas de se utilizar o fogo. E a gente pode destacar entre essas importantes formas de se utilizar o fogo pelo homem desde a antiguidade, a sua utilização como fonte de energia, no aquecimento, para espantar os animais com tochas, na agricultura, na produção de ferramentas, na produção de cerâmica e vidros e também na de alimentos. Mas nem tudo são flores. Há muito tempo, o fogo também está associado a armas e à destruição. Atribui-se a certo Calínico de Heliópolis a invenção, em cerca de 675 d.C., do fogo grego, que é um líquido inflamável que, quando lançado em navios, ele destruía a armada inimiga. Supõe-se que na sua composição estivessem presentes o salitre, o enxofre fundido, óleos minerais e vegetais. Mas, Gustavo, como podemos explicar o que é o fogo? A combustão é a reação química que explica o fogo. A definição científica é que ela é uma reação de oxidação que sofre mudança de estado em relação ao seu estado original, e que esses produtos do estado final não podem ser restaurados ao seu estado original. E essa transformação é um processo irreversível e o sistema, depois da reação, se encontra mais quente do que antes da reação. Ou seja, haverá escoamento de calor para a vizinhança com o objetivo de restaurar o sistema à sua temperatura inicial. Se o sistema estiver mais quente depois da reação do que antes, precisa escoar calor para as vizinhanças, com o objetivo de restaurar o sistema à sua temperatura inicial. Nesse caso, é uma reação exotérmica. O processo de combustão envolve, com raras exceções, muitas etapas e depende de fatores tais como a composição do combustível, a fração relativa desse combustível e do oxigênio, temperatura e pressão. A combustão de compostos orgânicos, como hidrocarbonetos e álcoois, é conhecida apenas em seus aspectos mais gerais. Os mecanismos que envolvem a combustão desses compostos são complexos em função da diversidade de moléculas, radicais e fragmentos moleculares que tomam parte no processo. Diversos produtos podem ser gerados em função da composição do combustível e sua concentração relativa ao oxigênio. E, em geral, o sistema de oxigênio ele conduz à condução completa, gerando gás carbônico e água, com chama normalmente azulada. A diminuição na quantidade relativa de oxigênio conduz à oxidação parcial do material orgânico, podendo-se gerar, por exemplo, o monóxido de carbono e água. No caso extremo, formam-se partículas de carbono incandescentes e em partes responsáveis pela cor amarelada das chamas fuliginosas. Para entender melhor o que a Bia disse, consideremos a combustão de um álcool, que é o etanol, de forma CH3, CH2OH, na presença de quantidades relativas cada vez menores de oxigênio, conforme essas equações que estão aparecendo aqui na tela. Essas equações, elas ilustram que para o etanol, contendo 2 átomos de carbono, a diminuição da quantidade de oxigênio disponível para combustão de 3 para 2 e finalmente para uma molécula gera sucessivamente produtos que vão do CO2 para o CO e finalmente para o carbono livre, que é o C no caso. O carbono livre, na fórmula de partículas de fuligem, ele pode ser observado nas chamas pobres em oxigênio, sendo o principal responsável pela cor amarelada dessas. Desse modo, o controle da quantidade de oxigênio presente na mistura vai determinar as características da temperatura, cor
e luminosidade da chama formada. E, pessoal, a diferença, né, vai aparecer em chamas produzidas pela combustão de álcools com tamanhos de cadeias diferentes, mantendo-se fixa a quantidade de oxigênio disponível. Tal condição é alcançada de modo aproximado ao se queimarem combustíveis livremente na atmosfera, gerando-se as chamadas chamas de difusão. As chamas podem ser classificadas em dois tipos, chamadas de pré-mistura e chamas de difusão. Nas chamas de pré-mistura, o combustível, que é normalmente gasoso, ele é misturado ao oxigênio antes da queima. O que se inflama, portanto, é a mistura desses dois componentes. Esse procedimento gera chamas normalmente de temperatura muito alta e de baixa luminosidade, controladas pela proporção combustível-oxigênio. O bico de Bunsen ele é utilizado nos laboratórios e ele é um exemplo de uma típica chama de pré-mistura, sendo que o GLP, o combustível, e o comburente O2 são previamente misturados. Como pode ser observado, as chamas não turbulentas apresentam uma estrutura definida. Cada uma das regiões observáveis é conhecida como cone de chama. Esses cones têm diferente composição e temperatura. A parte mais interna dessa chama é conhecida como zona de combustão primária, enquanto a parte mais externa é dita zona de combustão secundária. E entre essas duas, situa-se a região interjonal, a mais quente da chama. A temperatura alcançada pelas chamas depende de vários fatores, entre eles estão os tipos de combustível, o comburente usado, como por exemplo misturas típicas de gás butano-ar geram chamas cuja temperatura fica na faixa de 1700, 1900 graus Celsius, enquanto misturas à base de acetileno e N2O geram chamas que podem alcançar cerca de 2.800 graus Celsius. Outro exemplo comum a todos é a chama de um fogão. As chamas de difusão são aquelas em que não houve pré-mistura de seus componentes. A difusão molecular, que ocorre muitas vezes de modo turbulento, é responsável pela mistura de gases nesse tipo de chama. Nesses casos, a proporção combustível-oxigênio é de difícil controle, resultando muitas vezes em baixa quantidade de comburente, e gerando chamas luminosas, turbulentas e fuliginosas. As chamas de difusão são geradas normalmente pela combustão livre de sólidos e líquidos expostos ao ar. Nossa, e tudo isso é só o começo do que a ciência conhece sobre as chamas. Vamos deixar um pouco mais para o próximo vídeo, onde falaremos sobre as cores das chamas e os estudos espectroscópicos. Agora vamos ao ponto em que todos estávamos aguardando. Vamos falar da fogueira. Principalmente nessa época do ano, as pessoas e os povos tradicionais no interior do país possuem o típico costume de acender fogueiras e soltar fogos de artifício. Bom, gente, e para começo de conversa, é importante conferir a legislação local referente às fogueiras. Muitas cidades possuem regras de segurança que proíbem em certos centros urbanos e outras regiões, localidades, que são consideradas de risco. E também é importante lembrar que acender uma fogueira em áreas de proteção ambiental, como parques nacionais, estaduais ou municipais, é proibido e tratado como um crime ambiental. O artigo 43 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, inibe qualquer atividade capaz de destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural, ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente. Portanto, se aquele inofensivo foguinho originar algo que pode ser classificado como um incêndio em mata ou floresta, a pena pode chegar a 4 anos de reclusão, além de pagamento de multa. Agora, se naquela região da sua cidade for liberada a prática, o ponto ideal, para o estabelecimento da fogueira é sobre uma área bem plana e seca. Calcule no mínimo 3 metros de distância entre as árvores, as folhas e as raízes, barracas, folhas secas e galhos. Ainda assim, limpe cerca de 80 centímetros de diâmetro. De preferência, cave alguns centímetros de terra para ajudar a controlar o fogo que será aceso. Se encontrar raízes subterrâneas, encontre outro local para fazer a fogueira. Elas podem ajudar a alastrar chamas para além do seu controle. Ao redor da parte cavada, acomode pedras formando um círculo. Isso isolará o fogo, mas essas pedras devem estar bem secas, viu? Porque qualquer umidade, inclusive interna, poderá trincar a rocha e disparar lascas, atingindo pessoas. E para que a fogueira dê certo, é preciso organizar de maneira adequada a madeira para cada uma de suas fases.
Você precisará encontrar galhos mais finos que o seu dedo mindinho, galhos de espessura do tamanho do seu polegar e troncos do diâmetro do seu pulso. Você também deverá reunir folhas secas, cascas de árvores, palha, musgos e líquens queimados pelo sol, cipó ressecado e todo o material vegetal possível. O fundamental é que não apresentem nenhuma umidade. No centro da área destinada à fogueira, acomode os gravetos mais finos. Ao redor deles, monte uma pirâmide ou uma oca, com inclinação ou de forma de cruz, com os galhos mais largos e deixe as aberturas laterais. Elas serão fundamentais para colocar o fogo nos gravetos mais finos e oxigenar toda a área, aumentando assim a combustão. Espalhe parte do material vegetal seco sobre a pirâmide. Em seguida, utilize os troncos mais espessos e faça uma nova pirâmide sobre a primeira. Também com aberturas laterais que permitem o acesso do fósforo aos galhos mais finos e a ventilação necessária à combustão. Por fim, espalhe o resto do material vegetal pelos troncos. Antes de acender a sua fogueira, prepare um plano de controle para o caso de o fogo sair de controle. Deixe 2 baldes grandes de água de prontidão ali perto. Agora sim, acenda o fogo em um graveto e jogue-o dentro das passagens das pirâmides, atingindo o montinho interno. Abane as entradas para que o fogo se alastre ao máximo. Os gravetos menores incendeiam com mais facilidade e ajudarão os mais grossos a queimarem. Conforme a madeira é consumida, coloque novos pedaços a tempo de começarem a pegar fogo antes que ele baixe nos demais troncos e assim a fogueira apague. Quando a fogueira acabar, nunca deixe o local sem certificar de que qualquer sinal de fogo, incluindo brasas, estejam totalmente extintos. Se necessário, jogue os baldes de água sobre a área. Nunca pise ou utilize as mãos para apagar o fogo. E muito cuidado com as cinzas. Elas podem esconder brasas muito quentes. Caso esteja ventando um pouco, afaste as pessoas da direção para onde está seguindo a fumaça da fogueira, pois ela intoxica os pulmões. Se estiver ventando muito, simplesmente não acenda a fogueira. Faíscas podem voar e atingir casas, árvores ou até mesmo pessoas, ferindo ou iniciando acidentes, queimadas e incêndios. Pessoal, e também muito cuidado agora, pense 2 vezes antes de acender a fogueira em habitats de animais perigosos, porque o brilho do fogo pode atrair eles até o local. É importante lembrar sempre que o meio ambiente é um bem fundamental à existência humana e, como tal, deve ser assegurado e protegido para o uso de todos. Este é o princípio expresso no texto da Constituição Federal, em seu artigo 225. Ele dispõe sobre o reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio, como extensão do direito à vida, seja pelo aspecto da própria existência física e de saúde dos seres humanos, seja quanto à dignidade dessa existência, medida pela qualidade de vida. Este reconhecimento impõe ao poder público e à coletividade a responsabilidade pela proteção ambiental. Pessoal, e também a gente tem que saber que o crime ambiental, ele é uma violação ao direito. Então, será um crime ambiental todo ou qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente, a fauna, a flora, recursos naturais e o patrimônio cultural. Por violar direito protegido, todo crime é passível de sanção, ou seja, penalização, que é regulado por lei. O ambiente ele é protegido pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, que determina as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Diante de um crime ambiental, a ação civil pública, regulamentada pela Lei 7.347/85, é um instrumento jurídico que protege o meio ambiente. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605 de 1998, os crimes ambientais são classificados em 5 diferentes tipos, sendo um deles contra a flora, do artigo 38 a 53, que diz causar destruição ou dano à vegetação de áreas de preservação permanente, em qualquer estágio, ou a unidades de conservação, provocar incêndio em mata ou floresta, ou fabricar e vender, transportar ou soltar balões que possam provocá-lo em qualquer área, extração, corte, aquisição, venda, exposição para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a devida autorização ou em desacordo com ela,
extrair de florestas de domínio público ou de preservação permanente pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral, impedir ou dificultar a regeneração natural de qualquer forma de vegetação, destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, comercializar ou utilizar motosserras sem a devida autorização. Tudo isso entra dentro dessa lei de crimes ambientais. E provocar incêndios na mata ou na floresta é um crime ambiental, definido no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, com previsão de pena de reclusão de 2 a 4 anos, assim como causar incêndio, expondo a vida de outra pessoa, um patrimônio do outro. Há perigo sujeito do infrator à reclusão de 3 a 6 anos, como está no artigo 250 do Código Penal. Devemos lembrar ainda que o uso de fogueiras e fogos nessa época do ano aumenta em 50% a incidência de pacientes com queimaduras nos hospitais em todo o Brasil. Acontece por ano no Brasil cerca de 1 milhão de acidentes com queimaduras. Deles, em torno de 200 mil são notificados pelos hospitais e 10 mil se tornam vítimas. Das pessoas atendidas anualmente, 40% estão na faixa de entre 3 e 12 anos de idade. Bom, gente, o quadro torna-se mais preocupante ainda quando consideramos o desconhecimento da população em relação aos problemas envolvendo queimaduras e suas consequências. Para não estragar a folia durante os festejos juninos e julinos, é essencial tomar alguns cuidados, principalmente com as crianças. Elas só devem ter contato com fogos leves e acompanhadas de pessoas adultas. Mesmo os mais velhos precisam observar recomendações. Muito cuidado também com as fogueiras e jamais realimente o fogo com álcool, pois a garrafa pode explodir. Em caso de acidentes, a orientação dos especialistas é colocar a área atingida em água corrente até o alívio da dor. Não usar nenhuma pomada ou substância sobre a lesão sem ouvir um médico ou procurar imediatamente atendimento especializado. Tomando todos os cuidados e, com certeza, seguindo as leis ambientais, aproveite! O fogo vem envolvendo o imaginário da humanidade desde seus primórdios. Nos momentos de sobrevivência, celebração, religiosidade, guerra, criação de lendas e estando também relacionado com todos os entendimentos dos temas que envolvem os impactos ambientais na Terra e, consequentemente, seus direitos sociais. Fundamentalmente, está diretamente relacionada com os modos de produção de energia, que é imprescindível para a sobrevivência humana e para o desenvolvimento científico e tecnológico das sociedades organizadas. Bom, pessoal, muito obrigada por assistirem até aqui. Esperamos que tenham gostado. E, por favor, compartilhem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima.